Mas afinal, o que é graça? Ela é uma permissão para pecar? Hoje, no Chá com o Rei, nós vamos falar sobre esse assunto tão importante e central na vida dos cristãos. Portanto, pegue o seu chá, pegue sua Bíblia, sente-se e vamos ter um chá com o Rei. Nos meus últimos vídeos eu tenho usado alguns termos que talvez soem muito normais para mim, mas que não soem tão comuns para outras pessoas. E pensando nisso, eu comecei a fazer essa série de vídeos falando sobre alguns assuntos que são fundamentais para nós entendermos. E nada melhor do que começar com um dos assuntos mais importantes da Bíblia, que é a graça. Então, o que eu quero fazer com o vídeo de hoje é trazer um grande resumo sobre o que é graça, para deixar essa base para você, espectador desses vídeos, para que você compreenda um pouco mais sobre a graça, seja introduzido a esse tema que sempre permeia os vídeos aqui do canal. Então, para começar, vamos falar sobre a criação do homem. O homem, ele foi criado por Deus para ser amigo de Deus, para ter relacionamento com ele. Essa é uma concepção que muitas pessoas têm, que Deus criou o homem para servir ele, para adorar ele, que Deus ele criou o homem para ser o escravo dele. E não é assim. Porque Deus tem uma legião de querubins, serafins e anjos ao redor dele, adorando ele, fazendo as coisas dele. Ele não precisa de mais um. Deus não precisa ficar que alguém fique afirmando quem ele é, porque ele sabe quem ele é, porque ele é Deus. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. E não é à toa, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então vamos começar lendo Gênesis 1, 27 a 28, que diz: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou ele no jardim, no Éden. Não do Éden, no Éden. Era um jardim no Éden. E Deus, todo final de tarde, descia para ver o que o homem estava fazendo. E ele conversava com o homem, ele conversava com Adão, e eles tinham um relacionamento. E essa história, acho que todo mundo já conhece, que Deus cria o homem e a mulher pecam, e eles acabam sendo expulsos do jardim do Éden. E quando Deus criou o homem, ele deu o livre-arbítrio para o ser humano, que é algo que Deus tem e ele deu ao homem, né? A imagem e semelhança. Só que para você ter o livre-arbítrio, você tem que ter uma opção de escolha, né? Não adianta eu dizer para você, você pode escolher o que você quiser, sendo que eu só te dou uma opção. Isso não é dar escolha, isso não é ter livre-arbítrio. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no Éden para o homem poder exercer o livre-arbítrio. E, claro, a ideia era que ele não desobedecesse. Mas não foi isso que aconteceu. Mas o nosso erro é achar que eles pecaram e foram expulsos na mesma hora. E na Bíblia encontramos que não foi bem isso. Porque quando Adão pecou, Deus não expulsou eles do paraíso na hora. Deus desceu e foi ter comunhão com eles. É isso que está escrito em Gênesis 3:8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então o homem pecou, e mesmo assim Deus desceu para ter um tempo de comunhão com eles. Não foi uma reação imediata. E isso muda a forma como vemos a situação. E um ponto importante para entendermos aqui é que quando Deus criou o homem, ele entregou o governo da terra para o homem. Ele falou: subjuguem, desfrutem, sejam fecundos, multipliquem-se e governem sobre a terra. Só que quando o homem pecou, ele acabou entregando essa autoridade para as mãos de outra coisa, para o diabo. Ele tinha todo o governo sobre a terra, e quando ele pecou, esse governo passou para as mãos do diabo. E é por isso que ali no Antigo Testamento nós encontramos que a morte reinava sobre a terra. Essa é a explicação pela qual nós temos doenças,
nós temos calamidades, as pessoas morrem e o homem sofre muito por causa disso. Ele acabou se tornando maldição. Uma maldição recaiu sobre o homem a partir desse momento e é uma maldição que passa para todos a partir de Adão. Então Adão, antes, no jardim, ele desfrutava do jardim, das frutas do jardim, a terra servia a ele. E quando ele foi expulso do jardim do Éden, quando ele passou a ficar debaixo dessa maldição, ele passou a ter que trabalhar e suar muito para conseguir plantar as coisas, para conseguir se alimentar. A terra passou a não servir ele da mesma forma. Então, nós vemos que o homem perdeu muito quando ele pecou. Isso afastou ele de Deus, porque em pecado, o homem não podia ficar na presença de Deus, e por isso ele foi expulso do Jardim do Éden. Mas Deus, ele tinha um plano. Desde o momento que isso aconteceu, Deus ele já tinha um plano em mente. É um plano que ele vai se estendendo, ele vai se revelando, mas que nós temos o privilégio de vivermos o resultado desse plano hoje. Então, o homem peca, é expulso do Jardim do Éden e ele se multiplica pela terra, só que a morte reina sobre a terra. E chega uma hora que a terra está tão corrompida, ela está tão zoada, que Deus resolve resetar tudo. Ele chega para Noé e fala: Noé, vamos começar de novo, eu e você. Vamos resetar tudo, vamos limpar tudo. E então vem o dilúvio, Deus promete nunca mais acabar com a terra dessa forma. E ele faz uma aliança com Noé. Mas logo depois vai chegar um cara chamado Abraão. E a partir dele é que as coisas começam a se transformar completamente. Deus vai escolher Abraão para ter uma amizade com ele. Em Gênesis 12, 1, 3, encontramos o seguinte: O Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus escolhe esse cara chamado Abrão para ter uma amizade com ele. E ele vai trazer uma promessa para Abrão. E o fato de Abrão crer nessa promessa vai ser imputado a ele como justiça. Isso é uma grande coisa. Isso é algo extremamente importante. Mais para frente encontramos o seguinte em Gênesis. Gênesis 15, de 5 a 6. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua posterioridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, Deus escolhe Abrão, que depois se chama Abraão, para ter uma amizade com Deus. E Deus vem e faz uma aliança com ele e fala: a partir de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Isso que Abraão só queria ter um filho. Ele só queria ter um filho para herdar as coisas dele, porque ele tinha quase 100 anos e ele não tinha filhos. Sara não podia ter filhos. Deus vem e faz uma aliança com Abraão. E fala: através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. E isso é muito importante, porque isso vai chegar em nós. Abraão é abençoado com um filho. Ele passa por diversas aventuras. Temos Abraão, Isaac e Jacó. Jacó vai ter um filho chamado José. Ele vai ter toda uma história. Ele vai ser vendido pelos irmãos como escravo. Ele vai passar por diversas tribulações. E depois ele vai lá para o Egito, se torna governador do Egito. Ele traz a família dele. E lá se estabelece a família de Jacó. E eles vão ficar lá por 400 anos. E essas 12 tribos vão gerar o povo de Israel. Então, muitos anos depois, Israel está vivendo sob o domínio do Egito. E Deus levanta Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. E nós temos a saída, as pragas do Egito, a travessia pelo Mar Vermelho. E eles atravessam o mar e está esse povo no Monte Sinai. E Deus vai escolher eles para fazer uma aliança.
Vamos ler Êxodo 19, 3-6. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santas. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus escolhe o povo de Israel e fala para eles: Eu vou habitar entre vocês. Façam uma tenda e eu vou habitar nessa tenda. E Deus vai descer e vai trazer os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, eles vão dar origem ao que a gente chama de lei. A lei é uma forma que Deus trouxe, uma série de mandamentos, que mostra o que é o pecado. O povo de Israel, eles tinham que seguir todas aquelas leis, e eles tinham todo um processo, né? O livro de Êxodo, o livro de Levítico e Deuteronômio vai ser basicamente uma série de regras que eles têm que seguir para ter essa comunhão com Deus. Deus habitava entre eles. Então, eles vão construir o que a gente chama de tabernáculo, e eles vão levar esse tabernáculo com eles durante a jornada deles. Então, depois de um tempo, eles param, montam um acampamento, montam esse tabernáculo da forma como Deus trouxe. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era da tribo de Levi, ele entrava no lugar mais profundo do tabernáculo, que era chamado de Santo dos Santos, e lá ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus aqui na Terra. Então, uma vez por ano, ele entrava e realizava, né, todo o processo, todos os rituais para cobrir o pecado do povo. E assim, se ele tivesse em pecado, ele caía duro ali mesmo, ele morria. Então, era um processo bem complexo, bem cuidadoso, e era a forma que Israel tinha de cobrir os seus pecados. Só que era aquilo, a lei, ela é muito exigente. Então, se você não cumpria uma delas, você invalidava todas. Então, era algo muito difícil, era muito complexo, isso se enraizou na cultura dos judeus, e a lei, ela vai ser base para o resto do Velho Testamento. E o resto da história do Velho Testamento é basicamente um ciclo em que Israel é levado à vitória por Deus, eles conquistam, eles conseguem, eles vencem o inimigo, se estabelecem, só que eles começam a pecar, eles se distanciam de Deus, começam a adorar outros deuses, tudo vira um caos, e daí surge uma pessoa de bênção, uma pessoa de fé, que consegue se voltar a Deus, e Deus traz a vitória, ajuda eles, liberta eles, mas depois eles caem em pecado de novo. Isso é um ciclo que vai se repetir pelo resto do Velho Testamento de uma forma que bem abrangente, assim, bem superficial. Mas por que Deus continuava ajudando Israel? Porque ele tinha uma aliança com eles. Ali no Monte Sinai ele fez uma aliança. E isso é muito importante, né? Isso vai ser basicamente a identidade dos judeus ao longo do Velho Testamento. Só que, como eu falei, Deus já tinha um plano. Ele sabia que a lei não ia aperfeiçoar o homem. A lei, ela só mostrava ao homem o que afastava ele de Deus. A lei não transformava a pessoa em alguém melhor. E Deus sabia disso. E Deus já tinha um plano em mente. E ao longo do Velho Testamento nós vamos ler diversas vezes profecias sobre algo que viria. Um Salvador, um Messias, o Cristo. Ele viria e ele salvaria a todos nós. E sim, nós temos o privilégio de vivermos depois dessa vinda. E eis que veio a nós um menino nascido da Virgem Maria, chamado Jesus, que foi visitado pelos 3 reis magos, que quando completou 30 anos, foi se batizar no Rio Jordão, e desceu sobre ele o Espírito Santo em formato de pomba. Jesus veio e com 30 anos ele iniciou o ministério dele, e por 3 anos e meio ele causou uma verdadeira revolução. Jesus veio, fez milagres, operou maravilhas, trouxe as boas novas, anunciou as boas novas, causou um verdadeiro rebuliço
na Terra naqueles 3 anos e meio a ponto de dividir a nossa história. Depois disso, ele foi crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou. E por que tudo isso aconteceu? Porque lá atrás foi profetizado que viria um Salvador. Esse Salvador, ele viria, ele cumpriria todas as profecias, ele cumpriria toda a lei e ele nos traria a salvação. E foi o que Jesus fez. Ele veio, cumpriu a lei, ele nasceu como um homem, ele nasceu debaixo da maldição de Adão, ele cumpriu toda a lei, ele falou do evangelho, ele cumpriu as profecias e ele foi enviado à morte para cumprir as profecias. E na cruz, a Bíblia nos ensina que ele foi feito pecado por nós. Recapitulando, nós tínhamos uma dívida. Por causa do pecado de Adão, nós tínhamos uma dívida. E por causa dessa dívida, o diabo podia chegar e falar: ei, eu tenho uma dívida com eles e eles não podem me pagar. Então eu posso fazer o que eu quiser. Só que Jesus, ele vem e ele paga essa dívida. Ele dá o sangue dele, que é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa. Ele sofre por nós, ele morre a morte que era para ser nossa. Ele se faz pecado na cruz e morre, dando o sangue dele por nós. Isso lemos em João 3, 16 a 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho para pagar aquela dívida que nós não poderíamos pagar. A morte e a ressurreição de Cristo ela é tão poderosa porque ela vai transformar muita coisa. E aqui há muitos assuntos que a gente entra para entender. A gente fala aqui de questões de aliança, a gente fala a questão de justificação, mas eu queria deixar isso tudo muito simples. E, para resumir, Jesus pegou tudo aquilo que antes era necessário, tudo aquilo que era verdade, e